Glória a Deus, glória seja dada ao nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, Jesus Cristo, o Salvador, Jesus Cristo, advogado fiel, Jesus Cristo, nosso Redentor, Jesus Cristo, o Salvador, te abençoe tremendamente aí, em nome de Jesus. Queridos, eu falo, assim eu apresento o nome, Jesus Cristo, o Salvador, porque um dia eu estava ali, queridos, eu era um jovem arrojado, lutador, treinado em algumas artes marciais e tal, e me sentia, um jovem bem destemido, bem preparado, ganhava bem, um salário ótimo, boa apresentação na empresa, queridos, onde trabalhava, multinacional, estava bem, ganhando bem, muito contente, muito feliz, Mas, queridos, um dia, por estar tão bem assim, alguém, de repente, foi um motivo de muito desespero para mim, Uma pessoa, por causa de ser um jovem livre e desimpedido, queridos, viu? Tentei contrair ali, um relacionamento errado. E aí, de repente, aquele relacionamento errado, queridos, eu dei o bolo, ali. Por quê? Porque houve um apagão na minha mente, e um moço destemido, um apagão na minha mente, e aí por causa disso eu não fui ao encontro que eu marquei, e aí aquilo ali se tornou para mim um desespero. E agora? Eu não tinha como entrar em contato com a pessoa que foi, e eu então me desesperei, porque quando eu voltei, minha consciência já estava, muitas horas depois, viu? Eu não desmaiei, simplesmente esqueci, apagou uma coisa que eu arquitetei, que eu preparei. E aí, queridos, eu passei noite em claro, e aí quando isso aconteceu, eu fui sair andando, sem rumo, procurando um meio de entrar em contato. Naquela época, um telefone, uma linha telefônica que era de mesa, viu? Não era para você ficar andando para lá e para cá. Nessa ocasião, então, eu não tinha em casa, e aí na minha família, nós não tínhamos comprado uma linha, então eu saí procurando o chamado orelhão. E aí, queridos, quando eu finalmente entrei no único lugar que tinha, um orelhão funcionando, dentro de uma farmácia, aí ali eu estava tão nervoso, tão sem direção, tão perturbado, que daí eu, então, afrontei as pessoas que estavam na fila. Eu sem camisa, musculoso, pronto para bater, julgando eu conseguiria bater, jogar no chão aproximadamente 10 homens, não importando o tamanho, não importava o tamanho, eu sabia como virar a força de 2, 3 pessoas ao mesmo tempo contra eles próprios, então acreditava que eu conseguiria isso, Aí ali eu afrontei o pessoal da farmácia, porque um senhor me chamou dizendo: meu filho. Eu olhei para a cara dele e disse, olhei para o rosto dele e disse: por acaso minha mãe pulou a cerca? Ou o senhor foi sem que meu pai estivesse em casa? O senhor conheceu para dizer isso aí? Sai daí de trás do balcão e vem aqui que o senhor vai ver que filho que o senhor arrumou agora. E aí aquelas pessoas ali se afastaram, e ali eu disse: eu vou pegar o telefone e vou falar agora. Mas aí, queridos, aconteceu que o Senhor Jesus já tinha um plano de salvação para mim, Aquele homem, aquele senhor ali disse para mim: rapaz, moço, como diz aqui, em Portugal, aqui,
e me fugiu aqui, eu não vou falar. Então, aconteceu que aquele homem disse para mim: olha, quantas pessoas, né, estão na fila. Aí eu olhei, cheguei para o lado, olhei, é mesmo, tem muita gente. Então eu disse: aí, eu vou pegar o telefone aqui, vou tirar essa moça daqui, eu vou tirar essa rapariga daqui e eu vou, falar aqui no telefone. Alguém tem alguma coisa contra? Aí as pessoas começaram a se virar de costa, como se ninguém tinha visto, ninguém tinha ouvido nada, não tinha ninguém falando com eles, tinha pessoas de vários tamanhos, idade ali, todos ficaram assim abismados. Aí, finalmente, consegui falar com a pessoa. Falei, aí a pessoa não aceitou o bolo que eu havia dado. Então, o que aconteceu? O que é o bolo, querido? Faltar o compromisso. Aí, então, o que aconteceu? Eu saí ali para a beira de uma ladeira, uma estrada, uma autoestrada, onde descia os carros em alta velocidade. Era um final de feriado prolongado, e as pessoas estavam voltando às pressas para a cidade, para o bairro, para o local onde eles moravam. Então aconteceu, queridos, que eu saí ali e de repente uma voz muito ruim começou a dizer para mim: você é o super, viu o que você fez? Mas uma voz ruim, não falava assim como eu estou dizendo. E aí viu que todos aqueles homens, os do balcão, os que estavam atrás do balcão e os que estavam na fila, nem as mulheres, nenhum deles ousou te aborrecer. Agora, como você é assim, está vindo um ônibus aí. Sabe o que você faz? Pula na frente do ônibus e aí você vai segurar esse ônibus. Mostra que você é o super. Aí eu parei e comecei a procurar. Quem é que está falando comigo? Eu fui andando na calçada e tinha um muro, de aproximadamente ali, um muro elevado a cerca de mais de 3 metros, para ninguém ficar pulando, ficar entrando lá dentro. Do outro lado era terreno, só tinha mato, era baldio. Eu sei porque eu subi lá. E aí aconteceu que eu fui andando até a metade do caminho daquele muro, aproximadamente uns 300 a 400 metros de paredão. E ali eu parei para perguntar: quem é que está falando aqui? E ali eu não via ninguém. Falei: você está aí atrás do muro, Eu vim andando desde lá do começo do muro, você falando comigo, você está aí atrás, eu vou pular e vou te pegar. Então, a ocasião para mim foi fácil, chegar em cima de 3 metros de altura, viu, de muro. Então subi, olhei, só via mato, não tinha ninguém. Aí lá em cima eu ouvi a voz, dizendo para mim: o ônibus vai vir, aí você pula na frente. Então eu peguei e pulei de cima do muro, ali, e caí devidamente ali na calçada, com os pés em pezinho ali, dei aquele amortecimento e tal, acostumado, corpo preparado. Aí fiquei ali e falando: engraçado, eu não estou vendo quem é que está falando comigo. Aí ofendi, xinguei e disse: toma vergonha, aparece aí para mim, fica falando escondido comigo, tá aproveitando que eu não estou te vendo, e tá mandando eu pular na frente do ônibus. Vou pular em frente de ônibus coisa nenhuma. Tá pensando que eu sou besta? Pensando que eu sou bobo? Aí falou: pula. Aí, vou pular por causa disso que eu estou vivendo aqui hoje. Não tem problema. Mais para frente, uma outra pessoa. Não quer, vai fazer o quê? Eu gosto, mas não tem problema. Outra hora arruma outra pessoa. E aí está resolvido, não precisa pular na frente de ônibus nenhum. Aí começou a aparecer diante dos meus olhos, não quem estava falando comigo, mas começou como se tivesse uma televisão na frente do meu rosto, e eu vendo ali
né, aquele cenário. Aí eu vi as pessoas que eu machuquei, as pessoas que eu quebrei ossos, as pessoas que eu agi com maldade, né? Eu agi com força extrema, mas foi de modo assim, querendo fazer mesmo aquilo ali, né? Então, se eu tomasse um murro, um soco, então eu queria, né, quebrar a pessoa que tinha feito isso. E insistia até conseguir, né? Então, eu comecei a ver essas coisas, vários cenários, diversos cenários, vi briga por causa de pipa, né? A cafifa, como se falava naquele tempo, ali por causa de pipa, né? Alguém achou que podia vir e tomar de mim e ainda bater em mim, né? Então eu peguei e quase matei asfixiada aquela pessoa, né? Ali, aquele rapaz. E então, só porque, né, eu ali segurando a pipa, e aí ele avançou de mim, eu fui empurrar ele me pegou pelo braço e me jogou por cima dele. Tipo, ele também sabia, entendia de luta, né? Então, eu caí ali e minha pipa arrebentou a linha, agarrou, arrancou a fivela da minha sandália. E aí eu caído ali e vendo a minha pipa ir embora, e o outro que estava junto para tomar, levando, eu falei, pior coisa que você fez foi fazer isso. E aí o rapaz, a pessoa vinha, né, com soco, com pontapé, com golpe disso, com golpe daquilo, e nada me atingia, né, mas eu o atingi. E aí, quando eu estava com ele no ar, né, já para quebrar o osso do pescoço, aí algo aconteceu em mim, eu acordei. Aí sabe o que é isso, queridos? É opressão maligna, opressão maligna. Então era uma pessoa sem Jesus. Aí, naquele momento, na beira da calçada, o inimigo mostrou aquilo para mim, e eu comecei a afinar. Aí, quando ele mostrou, né, o que eu havia feito antes de sair para a rua e ficar andando sem direção, procurando um orelhão, um telefone público, né? Aí, antes de eu sair, alguém muito querida minha, né, minha mamãe, né? Minha mamãe foi falar comigo, né? E aí me mostrar uma coisa que eu tinha feito lá, que ela não gostou, e por eu já estar daquele jeito, eu ofendi a minha mãe. Aí então, o que aconteceu? Ao ofender a minha mãe, eu saí, logo depois disso, maltratei mesmo a minha mamãe, e ali, na beira da calçada, o inimigo mostrou isso para mim, e disse, você não defendeu tanto ela, e agora você fez isso com ela. Não tem outro jeito para você, ela nunca mais vai te perdoar, ela nunca mais vai te desculpar pelo que você fez. Então, tá vindo um ônibus, pula aí. Aí eu parei, pensei, falei, minha mãe não podia fazer aquilo que eu fiz. Não, minha mãe, então tá bom, minha mãe, eu vou pular na frente do ônibus. Eu acredito que quando a senhora ouvir essa notícia, já era. E aí, será por isso, porque é pelo que fiz. Então, quando eu disse aquilo, tomei a decisão de me jogar na frente do ônibus, que vinha em alta velocidade descendo a ladeira. Do momento que eu saí da farmácia, até aquela hora, o ônibus não vinha ainda. Não tinha vindo nenhum ônibus. Mas, de repente, quando eu tomei essa decisão, aí apontou o ônibus lá no pico da ladeira, e descendo atrás dos outros carros, e carros atrás dele em alta velocidade, viu? Eu acredito que o ônibus estava no mínimo a 80 km por hora, descendo naquela autoestrada, naquela ladeira. Então foi ali, eu disse, eu vou pular e vou travar esse ônibus, eu vou parar esse ônibus, eu sei que não vai dar certo, mas eu vou pular, porque o que eu fiz com a minha mãe, filho nenhum deve fazer. Então,
Quando eu tomei essa decisão, queridos, e aí, quando eu me ajeitei, esperando, contando o tempo para o ônibus chegar, mirei o ônibus e contei o tempo, e fui contando, fui marcando ponto, marcando tempo, e disse, quando passar esse carro, eu vou pular, porque vai passar o outro, aí eu entro na frente do ônibus. E aí, quando eu tomei essa decisão, estava ali marcando o tempo, aí chega Jesus. Bateu no meu ombro e disse, filho, ainda falta eu, olhai para mim e sereis salvo. Filho meu, dai-me o teu coração. Aí, quando ele fez isso, o ônibus passou e me sugou. Eu ia cair ainda na frente de outros carros. Então, quando eu estava já na curva do calcanhar, já deitado para cair na estrada, e carro já buzinando forte mesmo, para mim voltar à calçada, não tinha mais como, mas o Senhor segurou no meu pulso. Eu não via, mas eu senti a mão que segurou no meu pulso e me puxou para a calçada, me equilibrou, e ali no mesmo instante que eu fiquei equilibrado e agora leve, me sentia flutuando, então eu olhei para mim, para dentro de mim e disse, eu vi uma faixa em cima do ônibus quando eu virei, que o Senhor bateu no meu ombro. Quando eu virei para olhar quem era que estava batendo no meu ombro, eu vi uma faixa em cima do ônibus. Eu corri novamente para a ponta da calçada e fiquei olhando para ver se dava para ver o ônibus, e deu para ver lá no finalzinho já da ladeira, e ele ia fazer uma curva e ia sumir atrás de um supermercado. Aí, quando eu olhei, eu vi, não tem faixa nenhuma em cima do ônibus. Mas aí, quando eu voltei de novo mais para perto do muro, aí eu comecei a rever a faixa que estava escrito assim em cima do ônibus, só Jesus Cristo salva. E aí eu vi a faixa reluzente e letras azul turquesa, aquele muito lindo, escrito só Jesus salva, aqui, só Jesus. Por isso eu divulgo o nome do Senhor, porque outra coisa que eu tinha visto quando ele bateu no meu ombro e falava comigo, dizendo, filho, ainda falta eu, olhai para mim e você será salvo. Filho meu, dai-me o teu coração. Aí eu me lembrei também de outra visão, que eu revi novamente, quando eu virei para olhar quem é que bateu no meu ombro forte daquele jeito. Aí então eu lembrei que, como se eu tivesse, naquela hora que eu estava na quina do calcanhar, na curva do calcanhar, ou seja, até o meu pé já estava, os dedos já estavam no ar. Agora era só tombar na frente de algum carro, com os carros buzinando forte. Aí eu lembrei que a outra visão que eu vi, aquilo não era uma autoestrada, era um abismo, e no fundo ele escurecia, que eu não via o fundo. E quando eu revi a faixa, eu também a seguir revi esse mesmo acontecimento, porque eu fiquei ali, depois que eu vi novamente o ônibus e a faixa escrito só Jesus salva, aí então eu vi, ali, queridos, viu? Eu vi essa visão. Aí eu vi novamente que não era uma estrada, era um abismo. E aí uma voz me disse assim, esse abismo tem fim, o fim dele
é sofrimento eterno. Olha da onde Deus livrou, o Senhor Jesus livrou a minha vida. Então, por isso, estou contando esse testemunho. Não se sinta ofendido por palavras que eu falei, ou nomes, ou nomeações aqui, viu? Não foi intenção de ofender país nenhum, ou pessoas de etnias diferentes, negativo. Falei para contar o meu testemunho, porque eu estou aqui falando e mostro esse nome. Essa é minha bandeira, Jesus Cristo, o Salvador, minha bandeira. E eu aconselho a você, talvez você não seja um crente, não tenha aceitado a Jesus como seu único Salvador e está levando a vida e acreditando. Não, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou vivendo, eu sei de que forma, eu sei quem sou, eu sou uma pessoa consciente do que faço, eu tenho tudo no meu controle, eu controlo o meu destino. Olha, só existe 2 controles para o destino de todos os seres humanos. Um é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O outro é maligno, viu? Então, sem Jesus, o fim do abismo é o sofrimento eterno. Então, eu agradeço ao Senhor Jesus porque Ele, me livrou do sofrimento eterno. Então, eu tenho que estar sempre, em comunhão com Ele. E quando vier o desânimo, eu já sei que é o inimigo tentando fazer eu desanimar de orar, de ler a Bíblia e de manter a comunhão com o Senhor. Cabe a mim, então, fazer o quê, Continuar olhando para Ele, para ser salvo, Eu já aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador e convido a você, Você é jovem, viu? Eu era jovem, viu? 23 aninhos de idade, bem sucedido, viu? Bem estabelecido, tranquilo, estava bem com a vida, estava com tudo, mas um branco, ou seja, um apagão da memória, você marcar uma coisa, você agendar uma coisa, e você de repente, aquilo some da sua mente como se você nunca tivesse programado aquilo, viu? Isso é coisa do maligno, viu? Apagar você, e aí você comete algo, você fere alguém, você machuca alguém, e aí o que vai acontecer, O inimigo vai querer te lançar no abismo com o sofrimento eterno. Então, sou agradecido ao Senhor Jesus, que me trouxe até aqui para estar contando isso. E convido você, viu? Vá enquanto é tempo, viu? Você que é jovem, viu? Você mulher, você homem, jovem, bem-sucedido, bem preparado, bem estabelecido, senhor do seu destino. Olha só, viu? Nós não temos esse controle do destino, viu? Tudo que pensamos ou praticamos a respeito de que nós é quem cuidamos da nossa vida, não há essa oportunidade. É um engano lançado na mente, viu? Eu era assim, eu acreditava que ninguém podia me controlar. E a última pessoa que eu não podia dizer isso para ela, eu disse aquela que me gerou, viu? A minha mãe. E aquilo ali na beira da calçada doeu muito. Então olha aí, e quem preparou isso? Para mim, que era senhor do meu destino, de repente meu destino virou uma bagunça. De repente, meu destino se acabou. E na beira daquela calçada, eu ouvi quem é que realmente controla a gente. Porque me lembrou que eu estava com uma pessoa quase do meu tamanho, pendurado com os pezinhos fora do chão, Os olhos vermelhos, a língua roxa, e alguém puxando meu braço e dizendo, não faça isso, não faça isso. E eu lá, achando, não, mexeu comigo, jogou no chão, tomou minha pipa, não vai ficar, não tem jeito mais não, já era.
vai aqui, eu vou quebrar o pescoço. E ali, queridos, olha aí, viu? Ali eu não quebrei, eu não soltei a pessoa, eu deixei ele, eu não fiz. Por quê? Porque de repente sumiu de mim aquela maldade. Com certeza foi o Senhor Jesus dizendo ali: eu tenho um plano na sua vida, eu tenho um plano para você, eu quero te salvar, eu vou te levar para o meu reino do céu. E assim, queridos, né? Eu estou aqui hoje dizendo para você: não pense que você é senhor do seu destino, você é a senhora do seu destino, que você é quem sabe, que você manda, que você faz e acontece. Eu estava assim, mas de repente, né, na beira daquela calçada, olha o que o inimigo mostrou para mim, viu? E aí ele dizia: e aí, por causa disso, você pretende ficar sem pular na frente do ônibus? Olha aí, viu? Então, saiba, não existe a pessoa que controla ou comanda o seu destino. Ou é Deus ou não é Deus, mas também não é você, viu? Então, você só vai ser permitido ou permitida você ir até a uma certa distância, até o momento que vão requerer a sua vida de você, vão cobrar de você, vai dizer: me dá aí a sua vida. Não tem jeito para você, me dar aí. Se não for Jesus, e agora? Para quem que você vai agora ter que entregar a tua vida de mão beijada? Hein? Para qual? Para qual deles? Para a salvação eterna ou para o sofrimento eterno? Que Deus fale ao seu coração e você possa vir, né, a estar ouvindo a voz de Deus em sua vida, ouvindo a voz do Salvador Jesus Cristo. Ele te chama, ele diz: vinde a mim, né? Viu? Mas tem uma vez que ele vai dizer assim: vinde a mim, né? Todos que estão reservados para o reino eterno, viu? Ele vai dizer, mas ele vai dizer para as pessoas que estão à esquerda dele, ele vai dizer: apartai-vos de mim para o sofrimento eterno, onde haverá pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 25, você pode ler lá, você vai encontrar esse texto, viu? Então, que Deus te abençoe, viu? Quero deixar para você um grande abraço. Para você que não me conhece, eu sou o apóstolo Jailton Rangel, né? Agradecido ao Senhor Jesus Cristo por estar aqui mandando este vídeo para você. Deus te abençoa no nome do Senhor Jesus. Deixa eu fazer uma oração. Soberano e grandioso Deus, Senhor Jesus Cristo, Salvador bendito, eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor continue na pessoa do Espírito Santo, falando ao interior das pessoas, ó Deus de poder, que através, ó Deus, deste vídeo, o Senhor venha falar ao coração das pessoas, as pessoas que precisam, ó Deus, se voltar para o Senhor. Que o Senhor venha trazer salvação, que aquela pessoa que já não tem mais oportunidade, que o Senhor dê mais uma oportunidade. Meu Deus do céu, peço ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, ó grande e poderoso Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Ó Jesus querido e santo, eu agradeço pelo que eu pude ver neste momento. Em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e glória, Pai querido e santo, peço tudo isso e agradeço a Deus em nome de Jesus. Bem, queridos, que Deus te abençoe, viu? Eu sou o apóstolo Jailton Rangel, convido você a se inscrever no canal, tá bom? Tenho mais testemunhos poderosos, tá bom? Tem um recente que eu ainda vou contar, né? Que veio aqui eu estando orando ao Senhor, buscando ao Senhor numa montanha, né?
veio um meteoro em minha direção. Olha aí, viu, queridos? Glória a Deus. Então, um testemunho poderoso, né? Glória a Deus. Além de estar ali, né, com lobos ferozes por perto, ainda veio um meteoro na minha direção, né? Mas Jesus apagou ele, né? Assim, a questão de uns 200 a 300 metros de mim, esse meteoro, ele foi notificado aqui na região, tá bom? Ele foi notificado aqui em telejornais, viu? E olha só, né? Deus estava lá comigo, né? E o meteoro virou-se na minha direção e veio, queridos, né? O que começou um pontinhozinho pequenininho, foi ficando grandão e vindo em alta velocidade, mas o Senhor, né, tirou ele, não me acertou. Olha só, né? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Então, não só esse, como vários outros testemunhos, viu, que eu quero contar para você. Se você deixar se inscrever no meu canal, né, aí você vai também ouvir, viu, vai assistir, isso aí. Deus te abençoe tremendamente, em o nome de Jesus. Amém, queridos? Um grande abraço aí para você e para toda a sua família.